Oi pessoal, tudo bom? Jorge Gomes, Ciência Política, e hoje a aula é sobre três conceitos que são recorrentemente utilizados como xingamento por aí, xingamentos de cunho político, mas que se você parar para perguntar para as pessoas, muitas não vão saber explicar as diferenças e o que esses conceitos significam. Comunismo, fascismo e nazismo. Afinal, o que são esses ismos? Vamos começar pelo comunismo. O comunismo, como a gente viu em videoaulas passadas, principalmente na videoaula sobre marxismo, ele é o estágio final do socialismo. O comunismo é uma nomenclatura técnica, um jargão, principalmente de acordo com a doutrina ortodoxa e clássica marxista. Então, o termo comunismo ele é vulgarmente utilizado de maneira mais aberta como sendo uma espécie de sinônimo de regimes ditatoriais de esquerda. Porém, de acordo com uma conceituação mais técnica ligada ao jargão marxista específico, lá dos textos originários de Marx, o comunismo seria a fase final do socialismo. A gente teria a revolução proletária, a ditadura do proletariado e somente depois a gente teria o comunismo, que seria uma sociedade muito semelhante ao anarquismo, sem a figura do Estado, sem propriedade privada, tudo planificado, sem heranças, sem autoridade coercitiva, praticamente uma utopia, um céu na terra. Porém, esse estágio nunca aconteceu na prática, obviamente. Então, esse comunismo da literatura marxista específico nunca ocorreu. Agora, o comunismo entendido como sinônimo uma sociedade onde existe uma ditadura à esquerda, esse já ocorreu. A gente pode pensar, por exemplo, nos chamados regimes comunistas ou do socialismo real. Por exemplo, na União Soviética, principalmente ali na época de Stalin, você teve um regime comunista totalitário, ditatorial, bastante duro. Você pode pensar em Cuba também, ou mesmo na China, que é um regime híbrido, onde você tem um partido único, uma ditadura, mas você tem algum nível de abertura de mercado. Então seria uma espécie de capitalismo de Estado, porém com partido único que tem um viés comunista. Então dá para perceber aí que existe uma divergência. Uma coisa é a gente pensar em comunismo numa perspectiva ligada ao termo de acordo com o que Marx disse. Outra coisa é o comunismo pensado na maneira como se corriqueiramente fala no termo, seja nos telejornais, seja nas conversas de bar. Então, o comunismo do senso comum é simplesmente essa ditadura à esquerda, de esquerda. Tá. E o nazismo? Bom, o nazismo virou moda ser comparado com o comunismo. Tem semelhanças? Vou lhe dizer que tem. Mas vamos pensar isso com calma. O nazismo é uma ideologia de extrema direita e não de extrema esquerda. Muitas pessoas, de maneira muito simplista, eles comparam o nazismo com o comunismo, dizendo o seguinte: ora, se ambos tinham um estado totalitário, ambos seriam de esquerda. Mas
essa divisão binária, esquerda-direita, a gente colocando a esquerda como Estado total e a direita como Estado ausente ou mínimo, não faz o menor sentido. Porque, por exemplo, o anarquismo é uma ideologia de esquerda, porém que prega a ausência do Estado. E o nazismo é uma ideologia de extrema-direita com o Estado presente. A gente teve a ditadura militar no Brasil. Foi uma ditadura com o Estado bastante atuante. Foi uma ditadura estadista, mas uma ditadura de direita. Então você pode ter uma ditadura como a de Pinochet, que era ligado mais à questão do livre mercado e da abertura comercial, ou uma ditadura como foi a ditadura militar brasileira, mais ligada ao protecionismo e à questão das indústrias nacionais, contra a privatização, mas ainda assim com perfil de direita. Então o que é que separa direita e esquerda? A esquerda é mais ligada a questões relacionadas ao igualitarismo, enquanto a direita é mais ligada à questão da eficiência e da competição. O nazismo tinha por trás de sua ideologia muito essa questão da eficiência, da competição, do darwinismo social. Então ele é uma ideologia de extrema direita, tá? E o principal nome dessa ideologia, sem dúvidas, foi Adolf Hitler, que expôs aí os princípios nefastos dessa ideologia no seu livro, o Mein Kampf, Minha Luta, que ele escreveu quando estava preso. Tá, falamos de comunismo e falamos de nazismo. A comparação entre comunismo e nazismo existe porque ambos foram regimes totalitários. E de fato existem semelhanças quando a gente chega em extremos. Existe uma coisa chamada a lei da ferradura, que foi exposta por um teórico francês chamado Fayet, que diz que os extremos acabam quase se tocando. Você tem também um cara muito legal chamado Hayek, que foi um Nobel de Economia, que fez algumas comparações entre o nazismo e o comunismo. Mas, no geral, é consenso que são duas coisas diferentes, a despeito de ambos serem regimes totalitários. A gente tem um de extrema esquerda e outro de extrema direita, tá? E o ideal seria comparar não o nazismo com o comunismo, mas sim o nazismo com o stalinismo. Bom, e o fascismo? O fascismo, ele é uma maneira de fazer política, mais do que uma ideologia específica. Tanto que muitas vezes se fala em regimes nazifascistas. Todos esses três conceitos que eu abordei, eles tiveram local em meados do século XX. E o fascismo, ele floresce principalmente na Itália, com Mussolini, na Espanha, com Franco, e em Portugal, com Salazar. Inclusive Salazar teve o regime fascista mais duradouro da Europa, de 34, da década de 30 até 1974, quando ele chega ao fim com a Revolução dos Cravos, que ocorre lá em Portugal, com a redemocratização. Mas tá, o fascismo, ele vem de um conceito e de uma ilustração que é até bonita, se a gente parar para pensar. Fascismo vem de facho, feixe. Se você dirá Mussolini, se você pegar um gravetinho e fizer assim, ele vai quebrar, não é? Se você pegar 2, ele quebra também. 3, já quebra com mais dificuldade. E se você pegar um feixo, aí não quebra. Essa é a ilustração que Mussolini trouxe para fazer a propaganda do seu fascismo. Que se o povo se unisse, se o povo ficasse
todo unido, sem pluralismo, o verdadeiro povo, aí a Itália voltaria aos tempos áureos do Império Romano. Esse foi o discurso fascista de Mussolini. E quais são as características dessa maneira de fazer política que é o fascismo? O fascismo tem algumas características. Tem um culto a uma personalidade específica. Você tem a supressão do pluralismo, tá? Não há espaço para discordância. Você tem uma cultura bélica, uma cultura militarista de culto à violência, ao armamento, culto à opressão, tá? Você tem a elencação de um inimigo em comum a ser combatido, certo? E geralmente é um inimigo externo, para todo mundo ficar unido. Você tem também a supressão de liberdades individuais, tá? A liberdade de imprensa, por exemplo. Então essas são características do fascismo, tá? Como dá para perceber, o nazismo é basicamente um tipo específico de fascismo, tá? Com características também na questão étnica, né? Com características ligadas ao racismo, por exemplo, a supremacia a supremacia ariana, tá? Então, essas são basicamente as diferenciações entre comunismo, fascismo e nazismo, ok? O fascismo, alguns dirão, pode sim ter características ligadas a líderes de esquerda ou de direita. Você pode ter um líder de esquerda com características fascistas. Alguns dirão que Getúlio Vargas teve esse papel. E você pode ter também líderes de direita com essa pegada fascista. O mais comum é o fascismo ligado à direita. A questão do populismo também é independente de esquerda ou direita, tá? E o que é o populismo, para você que ficou curioso aí? Tudo bem, eu falo. O populismo, ele não necessariamente é autoritário, tá? Não necessariamente o populismo ele vai ser uma ameaça à democracia, mas ele tem algumas características perniciosas, ruins. Quais são elas? O antipluralismo, certo? A noção do povo verdadeiro, certo? E o ataque às elites. Sejam elas elites acadêmicas, elites do sistema financeiro ou mesmo elites políticas. Então, perceba que o populismo ele é menos extremo do que o fascismo. O fascismo ele vai ter um culto muito forte à questão bélica, vai ter um militarismo, vai ter uma lógica de ordem unida muito mais tensa do que no populismo. E o próprio populismo, vários autores frisam, ele não necessariamente vai descambar no autoritarismo e na ruptura do sistema democrático, necessariamente, tá? É claro que ele pode ser, sim, um canal, uma via para esse fim desastroso que é o fim da democracia. Ok, pessoal? Bom, é isso. Espero que vocês tenham achado bacana a aulinha de hoje e a gente se vê em próximos momentos. Abraço.